Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 39. Veja o enunciado. 2003, ESAF Fiscal do Trabalho. Fernando, João Guilherme e Bruno encontram-se perdidos um dos outros no meio da floresta. Cada um está parado em um ponto, gritando o mais alto possível para que os outros possam localizá-lo. Há um único ponto em que é possível ouvir simultaneamente Fernando e Bruno. Um outro único ponto, diferente daquele, em que é possível ouvir simultaneamente Bruno e João Guilherme. E há ainda um outro único ponto, diferente dos outros dois, em que é possível ouvir simultaneamente João Guilherme e Fernando. Bruno encontra-se em linha reta a 650 metros do ponto onde se encontra Fernando. Fernando, por sua vez, está a 350 metros, também em linha reta do ponto onde está João Guilherme. Fernando grita o suficiente para que seja possível ouvi-lo em qualquer ponto até uma distância de 250 metros de onde se encontra. Continuando. Portanto, a distância em linha reta, em metros, entre os pontos em que se encontram Bruno e João Guilherme eu quero saber a distância em linha reta entre Bruno e João Guilherme. Entre Bruno e João Guilherme. Bem, antes da solução, vamos ler novamente para pegar os dados. São 3 pessoas. O Fernando é uma pessoa, João Guilherme é outra pessoa e o Bruno, outra pessoa. Estão perdidos um dos outros no meio da floresta. Cada um está parado em um ponto, gritando o mais alto possível para que os outros possam localizá-los. Há um único ponto em que é possível ouvir simultaneamente. É o único ponto em que é possível ouvir simultaneamente Fernando e Bruno. O único ponto onde é possível ouvir simultaneamente Fernando e Bruno. Um outro único ponto diferente daquele em que é possível ouvir simultaneamente Bruno e João Guilherme. E há ainda um único ponto diferente dos outros em que é possível ouvir simultaneamente João Guilherme e Fernando. Beleza? Então aqui, eu tenho 3 pontos onde dá para ouvir sempre 2 deles. 3 pontos onde dá para ouvir sempre 2 deles. Sempre você vai ouvir 2 deles, nesses 3 pontos. Aí fala, Bruno encontra-se em linha reta a 650 metros do ponto onde se encontra Fernando. Outra informação importante. Então vamos pintar aqui, Bruno encontra-se em linha reta a 650 metros do ponto onde se encontra Fernando. Isso é importante. Continuando. Fernando, por sua vez, está a 350 metros em linha reta do ponto onde está João Guilherme. Quer dizer, a distância entre Fernando, ele está a 350 metros em linha reta do ponto onde se encontra João Guilherme. Outra informação é Fernando grita o suficiente para que seja possível ouvi-lo em qualquer lugar até uma distância de 250 metros onde se encontra. Bem, esses são os dados importantes. Agora vamos à solução. Bem, vamos à solução. Para a solução, vamos desenhar 3 circunferências. Onde o centro de cada circunferência vai representar o ponto onde tem uma pessoa. Por exemplo, essa primeira circunferência aqui, nesse ponto aqui é o meio, exatamente o centro dela. Aqui nesse meio vai estar Fernando, que eu vou representar com a letra F, Fernando.
Aqui, ó, neste ponto aqui, exatamente no meio, ó, exatamente no meio, o centro da circunferência, vai estar o João Guilherme, que eu vou representar com a letra J. E na circunferência inferior, aqui no centro, vai estar o Bruno, né? O Bruno, que eu vou representar com a letra B. Então nós temos aqui 3 circunferências, tangenciando entre elas, né? Cada uma delas tangencia as duas outras, tá? Onde esses pontos representam aqueles pontos onde dá para você ouvir 2 deles exatamente. Então vamos agora, enunciado, né? Arrumar essas coisinhas aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é o ponto que tangencia a circunferência onde está o Fernando e o João Guilherme. Esse ponto é o único ponto que dá para ouvir simultaneamente os dois. Esse outro ponto aqui, ó, é o ponto que dá para ouvir simultaneamente o Fernando e o Bruno, né? E esse outro ponto aqui é o ponto que dá para você ouvir simultaneamente João Guilherme e o Bruno. Beleza? Agora ele deu essas distâncias entre os centros das circunferências. Vamos ver a distância entre os centros da circunferência. Ó, primeira informação aqui para ver aqui. Ó, João Guilherme e Fernando. Aqui, ó, Bruno, Fernando e Bruno. O único ponto em que é possível ouvir simultaneamente Fernando e Bruno. Beleza? O único ponto onde é possível ouvir Bruno e João Guilherme. E é o único ponto onde é possível ouvir João Guilherme e Fernando. São as tangentes, os pontos de tangência. Aí fala, Bruno encontra-se em linha reta a 650 metros de onde se encontra Fernando. Bruno encontra-se em linha reta a 650 metros onde você encontra o Fernando. A distância entre o Bruno e Fernando em linha reta é 650 metros. Ora, beleza. Então vamos voltar lá e marcar isso no desenho. Isto significa que essa distância aqui, ó, do Bruno ao Fernando é 650. Olha aqui, ó, estou desenhando uma linha ligando o centro, né? Aqui onde está o F e está o B. Então a distância entre os centros dessas duas circunferências, que é o BF, esse segmento BF, a medida desse segmento BF vai ser então 650 metros. É a distância entre o Bruno e o Fernando. 650 metros a distância entre o Bruno e o Fernando. Continuando, vamos voltar lá na outra informação. Ele diz, Fernando, por sua vez, está a 350 metros em linha reta do ponto onde está João Guilherme. Isso quer dizer, a distância entre o Fernando e João Guilherme é 350 metros. Opa, vamos voltar aqui. Entre o Fernando e João Guilherme, ó, essa distância desse lado desse triângulo aqui, ó, o F e o J, a distância entre o F e o J, então a medida desse segmento FJ é igual a 350, é isso que ele está me dizendo. Então isso tudo aqui vale 350, o FJ. Voltando lá, vamos ver outra informação. Fernando grita o suficiente para que seja possível vê-lo em qualquer ponto a uma distância de 250 metros de onde ele se encontra. Opa, vamos voltar lá. O Fernando grita, olha, o Fernando grita uma distância onde dá para escutar ele a 250 metros de distância. Isso significa que o raio dessa circunferência representa a distância máxima onde se escuta o Fernando. Isso quer dizer que se escuta o Fernando até aqui, esse ponto aqui. Então isso aqui é 250. Se escuta o Fernando até esse ponto aqui, é 250. Então temos aqui, isso aqui é 250. Mas acabamos de ver que o FB é 650. Se essa distância aqui é 250 e FB é 650, significa que este raio da circunferência inferior é 650 menos 250, é 400.
Ó, como o raio dessa circunferência superior é 400, aqui também seria 400. Beleza? Mas voltando ao enunciado. Ele diz também o seguinte, a outra informação seria importante, seria a seguinte. Olha aqui no enunciado. Fala assim. Fernando, por sua vez, está a 350 metros em linha reta do ponto onde está o João Guilherme. Opa! Então, o FJ é 350. Olha aqui, ó. FJ é 350. Mas esse pedaço aqui, do ponto F até a tangente, é 250. Como o total FJ tem que dar 350, aqui tem que ser igual a 100. Então, o raio dessa circunferência é 100. Portanto, ó, essa distância aqui, que é o raio, também é 100. Agora a pergunta dele. Portanto, a distância em linha reta, em metros, entre os pontos em que se encontra Bruno e João Guilherme. Ele quer saber a distância entre Bruno e João Guilherme. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Essa distância. Quer saber essa distância total entre Bruno e João Guilherme. Quer saber o BJ. O BJ vai ser esse raio que é 400, mais esse raio que é 100. 400 mais 100. Portanto, vai dar 500 metros. A distância entre o Bruno e o João Guilherme, 500 metros. 500 metros, a alternativa correta, a gente encontra na letra C. Letra C. Tranquilo? Espero que você tenha acompanhado, né? O importante é desenhar e você consegue descobrir que ele está te dando os raios até você achar a distância entre o Bruno e João Guilherme, que será a medida de BJ. Beleza? Bem, espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte e felicidades. E até a próxima questão. Obrigado e até lá.